O governo já oficializou o congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024, mas o valor pode ser insuficiente diante de mais estimativas de gastos. A ministra Simone Tebet afirmou, inclusive, hoje que a equipe econômica vai detalhar a origem dos cortes na próxima semana. E quem analisa esse cenário aqui com a gente é o economista Geison Vieira, mais uma vez participando do Jornal Jovem Pan. Geison, como vai? Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Bem-vindo. Olá, boa noite. Ô, Geison, o que vai dizer se esse número é suficiente ou não? Já aparentemente não é suficiente, porque o que nós temos agora, primeiro que foi uma subestimação das despesas. Então, quando nós observamos o relatório anterior, do bimestre anterior, ele falava de uma despesa de 27 bilhões. Essa despesa está um pouco mais realista, foi para 61 bilhões. Isso está significando aí já 0,5% do PIB. Já é um desafio para o governo, mas, ao mesmo tempo, ele está subestimando as despesas previdenciárias. Está colocando muito aí de que vai haver revisão de BCP, de vai haver revisão de diversos benefícios e de que isso pode diminuir acentuadamente os gastos do governo, e nós sabemos que não é bem assim. Muitas dessas coisas são problemas, especialmente de INSS, são problemas de tecnicidade, problemas de prova de vida, coisas que podem ser revertidas de alguma maneira. E nós temos mais um problema também, eles estão superestimando as receitas. Aí que o governo começa de novo, falta um pouco do realismo. O número de 15 bi é um número mais realista do que os números anteriores, mas se formos falar realisticamente, precisava de pelo menos mais 10 bi de contenção, dado o atual contexto. Agora, só mais uma questão, porque o governo dá essa avaliação, ou pelo menos faz essa justificativa em relação a questões previdenciárias, como o BPC, de que forma é preciso ficar em alerta em relação à situação da Previdência aqui no país? Primeiro que a situação da Previdência, você precisa verificar o quanto disso existem de fraudes, o quanto disso existem de desvios, o quanto disso é significativo em termos da questão previdenciária. Já há um problema previdenciário no Brasil, mesmo com a reforma da Previdência. Retirou-se um pouco o impacto do grande peso do setor público na questão previdenciária brasileira, que é o grande maior peso de todos. Quando nós observamos de todas aquelas contas, lá atrás era o grande maior peso. Agora, a questão previdenciária no Brasil, ela precisa ser revista de pelo menos a cada 5 anos. E não só a revisão de questões como o governo está tentando ver agora, fraudes, BCP, pessoas que morreram e continuam recebendo, esse tipo de desinformação e de problemas de fraudes ou coisas internas. É um problema mais grave, porque o problema previdenciário, na verdade, ele não está levando em consideração a reversão da tábua atuarial, que é o aumento do número de mais velhos, a redução da base de pessoas providenciando recursos para a Previdência, e tudo isso já deveria, assim, considerando que nós tivemos a reforma da Previdência em 2017, já são 7 anos desde aquela reforma. Já era para estarmos discutindo novamente. Ô, Geison, eu queria te fazer uma pergunta sobre o dólar. A gente tem aqui uma informação. Quem precisava de mais valorização do dólar, o objetivo foi atingido nessa terça-feira. A moeda norte-americana subiu 0,29%. Atingiu R$ 5,85 na compra e R$ 5,86 na venda. Já o Ibovespa fez o caminho contrário, o recuo 5,58, melhor dizendo, 5,58. E o recuo, no caso aqui da Bovespa, foi de 0,96% aos 126.628 pontos, então R$ 5,58 para deixar claro em relação aos números. Agora, Geison, depois da pressão que nós tivemos nos últimos dias ou semanas, inclusive com as falas do presidente Lula, você acredita que o mercado de câmbio agora se acalma em relação ao dólar? Tá. É difícil, porque, de novo, houve uma reação de curto prazo do mercado. Primeiro, em relação à leitura dessa questão das despesas, que a gente for observar, está se falando de um déficit de 110 bilhões, que é em torno de quase 1% do PIB, né? E aí, 110 bilhões, quase 1% do PIB, já se foi a meta embora. E não tem só essa questão, mesmo que se haja um empossamento, que é o que eles estão tentando fazer, segurar parte das despesas, tentar jogar para o próximo ano, você está falando ainda de 0,75% do PIB. De novo, é um número ruim. O governo tinha que estar fazendo um esforço extra. Está faltando ainda. O mercado entendeu só o seguinte, no curto prazo. 15 bilhões era o mínimo aceitável, mas não é bom. E daí as ações continuam.
Boa parte das reações do dólar no Brasil tem sido conectadas à questão política, porque nas últimas semanas nós tivemos alguns movimentos internacionais até de enfraquecimento do dólar em nível global, principalmente com as sinalizações que vieram mais suaves do Federal Reserve, do Banco Central americano, em relação à possibilidade de acentuar o corte de juros, ou ao invés de um corte só que era programado, você ter 2 cortes. Isso deu um alívio significativo para o dólar nos últimos dias, mas o Brasil não sentiu isso. O Brasil só conseguiu sentir depois que houve um alívio no discurso do governo, e com esse alívio do discurso do governo, começou-se a ter um processo de um pouco de pax romana, digamos assim, entre o mercado financeiro e o governo. O que acontece agora é que, dados esses números que saíram, não são bons, e o mercado ainda está interpretando. Ainda que o Lula tenha colocado a roupagem mais fiscal, voltou a falar algumas coisas estranhas e o mercado reagiu novamente. Jason Vieira, economista, como sempre, muito obrigado pela sua gentileza. Bom descanso, até a próxima, Jason. Muito obrigado, até a próxima.